Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Judas Iscariotes. Acesse o vídeo anterior para que você acompanhe essa história desde o princípio. Vamos dar continuidade então à leitura. Agradeço pela sua presença e pela participação aqui conosco. Vamos lá então. A humildade. Voltarei ao nosso Pai, anunciou Jesus. Caiu entre todos os discípulos um pesado silêncio. Olhavam-se uns aos outros, como a querer entender ao que Jesus se referia. Judas resmungou a Tiago. O mestre deverá estar falando de que vai ser feito rei. João discordou, com alguma tristeza no coração. Não, Judas. O Senhor fala de seu retorno ao Rei Celestial, de onde veio. Aproxima-se a hora dele deixar-nos, pode crer. E a controvérsia ia acesa quando Jesus foi mais claro. É quase chegada a minha hora de passar deste mundo para o mundo de nosso Pai e Criador. Alguns se sentaram aturdidos. O Senhor, elevando a voz repassada num tom de profundo carinho, anunciou ainda: Eu vim como luz para este mundo, a fim de que todo aquele que se nutre de fé e que creia em mim não permaneça em trevas. Se alguém, contudo, ouvir os meus ensinamentos e não colocá-los dentro de sua própria alma, eu não me farei juiz dele, porque não vim para julgar o mundo, vim, ao contrário, para salvá-lo. Quem me rejeita e não acolhe os princípios divinos que eu lhes trago, terá dentro de si mesmo o seu próprio tribunal, que o julgará dolorosamente. Judas Iscariotes estava confundido. Com as sombras dentro de seu próprio coração, somente conseguia interpretar as palavras do Mestre Jesus dentro de sua visão estreita e imediatista. Ia dirigir-se ao Senhor quando Jesus se levantou, e tirando a vestimenta de cima, todos viram que ele tomou uma toalha e passou-a em torno da própria cintura. Somente os escravos se cingem com uma toalha, protestou Judas, ao ver que o Senhor tomava uma bacia e deitava a água dentro dela. E que sou? Indagou, informando o Senhor. Para espanto de João, Jesus chegou-se onde ele estava e, ajoelhando-se aos pés daquele discípulo muito amado, passou a lavar-lhe os pés e, em seguida, a enxugá-los com a toalha. Jesus, levantando a bacia, aproximou-se de Simão Pedro. Pedro, aturdido, protestou: O Senhor vai querer lavar meus pés? Jesus confirmou, num gesto de cabeça: Saiba que nunca o Senhor lavará meus pés. O olhar do mestre envolveu Simão Pedro. Pedro, disse-lhe Jesus, se eu não lavar-lhe os pés, como retirar-lhe a influência perniciosa deste mundo? Por certo que você não participará das tarefas redentoras da luz divina que lhe trago. Pedro estremeceu. Senhor, suplicou-lhe Simão Pedro, quero tanto estar consigo na obra da Boa Nova que lhe peço então que não me lave somente os pés, lave-me também as mãos e a cabeça, para que a poeira do mal se distancie de todo o meu corpo. Jesus o olhou com a ternura de um pai para um filho. Pedro, meu querido Pedro, respondeu-lhe Jesus, todo aquele que já se banhou com os princípios redentores que eu trouxe de meu Pai, assim como meu Pai me disse, não necessita de lavar senão os pés, já que quanto ao mais já está limpo das sugestões infelizes deste mundo em transformação. Então, ensaiou Mateus, todos estamos limpos. O mestre olhou dentro da alma de Mateus, informando: Não, Mateus, nem todos se deixaram renovar pelos meus ensinamentos, e por isso, sem entender em profundidade sobre o que seja o reino dos céus dentro do coração, ainda se confundem sobre o falso reino dos homens. Uma pausa, e o Senhor complementou: Digo-lhes por isso que nem todos estão limpos. Jesus voltou à mesa após tomar as vestes. Vocês me chamam o Mestre e o Senhor. Todos redobraram a atenção. Se eu lhe lavei os pés, prosseguiu Jesus,
repassando seu doce olhar por um a um dos seus discípulos, como se lhe falasse a cada um em particular. Se eu lhes lavei os pés, vocês também devem lavá-los como servidores, uns aos outros, a fim de ganharem o espírito de servidores. Senhor, e por que isso? Ensaiou Tiago. É para que vocês guardem no fundo da alma a lembrança de que o servidor não é maior que o seu senhor, assim como eu sei que não sou nem igual nem maior que o nosso Pai Celestial. Sabemos disso, Senhor, protestou Simão Pedro. Se vocês sabem, Pedro, bem-aventurados vocês serão, se colocarem tal conhecimento em prática, na vivência diária, a fim de não se confundirem sobre o que cada um deverá fazer, ao aceitar-se como um servidor de todos. Judas sacudiu negativamente a cabeça. Um rei, refletia Judas, não pode ser um escravo. Anúncio da traição. Jesus era o centro de todas as atenções. Os discípulos, alguns conversavam entre si, indagavam-se sobre o significado de todas aquelas ocorrências. Sabiam que Jesus jamais falava em vão. O Senhor anunciou a sua morte, exclamou João. O Senhor não está enfermo, confirmou Tiago a examiná-lo. Simão Pedro, hesitante, indagou. Como o Senhor irá ao Pai? E nos abandonará? Porventura, assim como falam do profeta Elias, o Senhor deixará a terra num carro de fogo? Você sabe que não, Simão Pedro, informou Jesus. Você viu Elias no Monte Tabor, quando lá estivemos. E você sabe que Elias renasceu com o nome de João, o precursor. Eu não disse que vou abandoná-los, mas disse a todos vocês que vou voltar ao Pai que me enviou. E como será isso? Repetiu Pedro, entristecido. Todos aguardavam a resposta. Em verdade, responde-lhes Jesus, um entre vocês me trairá, me entregando a autoridades confundidas do templo. Os discípulos olharam um para os outros, procurando, mas sem conseguir saber a quem Jesus se referia como traidor. Simão Pedro fez um sinal para João. João aproximou-se para ouvir Pedro. Que quer Pedro? Perguntou João. Pergunte ao mestre a quem ele se refere. João, acercando-se de Jesus, no centro da mesa em que se encontrava, reclinou-se sobre o Senhor e perguntou-lhe: Senhor, quem é o traidor? Jesus o ouviu complacente. Quem é, Senhor? Insistiu João. Acaso serei eu nos arroubos de minha juventude? João, informou o Senhor, não falo de todos vocês, já que eu conheço o fundo do coração de cada um dos que eu escolhi para as tarefas sacrificiais da Boa Nova. Se não é de todos, de quem o Senhor fala como traidor? É de alguém que, mesmo tendo convivido com todos nós, não deixou que a luz do mais alto se fizesse sobre as sombras de seu coração. E por isso, confundido por si próprio, levantará contra mim o calcanhar, como se anunciou na Escritura. João entristeceu-se. Não se entristeça, João. Acontecendo como está previsto, e lhes dizendo antes o que vai acontecer, vocês não se dispersarão, nem por dúvidas nem por temores, mas permanecerão fiéis, porque eu lhes disse antes, e vocês terão certeza de quem eu sou. Momentos de silêncio constrangedor, e João insistiu com Jesus. Jesus o confortou dizendo: No enunciado profético disse que aquele que come de meu pão, esse levantará contra mim o seu calcanhar. Assim, João, o traidor é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E para espanto de João, Jesus tomou um pedaço de pão e, após tê-lo molhado, entregou a Judas, filho de Simão Iscariotes. Judas tomou um bocado do pão molhado. E Jesus disse a Judas: O que você pretende fazer, faça-o depressa, porque somente depois poderá surgir um novo dia em sua alma. Ninguém, a não ser João, testemunhara tudo. Alguns dos discípulos viram que Judas se levantou da mesa e saiu logo silencioso, penetrado pelas sombras da noite. Onde irá Judas? Indagou Tiago. Simão Pedro, sem nada saber, concluiu: Naturalmente, como Judas traz a bolsa, Jesus deve tê-lo mandado comprar o que precisamos para a ceia, que tomaremos juntos. Ou então, deve ter ordenado a Judas que vá dar alguma coisa aos pobres.
Judas caminhava rápido e pensativo por caminhos escuros. Judas já estava distante. No cenário onde se encontravam os demais discípulos, junto ao Mestre Jesus, o Senhor levantou-se, anunciando: Filhinhos, um novo mandamento lhes dou nesta hora, em que ainda estou com vocês, mas em breve estarei com o Pai. O novo mandamento é que vocês se amem uns aos outros, assim como eu os amei. Somente nisso é que todos virão a conhecer que vocês são os meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Filipe, possuído pela tristeza, protestou: O Senhor nos deixará, mestre? Eu rogarei ao Pai, informou Jesus, e o Pai lhes dará outro Consolador, e esse Consolador estará sempre com vocês. E quem é esse Consolador? Perguntou Tomé. É o Espírito da Verdade, que este o mundo não pode receber, porque lhe falta visão para identificá-lo e conhecê-lo. Vocês, contudo, o conhecerão, porque ele mora em vocês e estará em cada um de seus corações. E após ligeira pausa, o mestre completou: Eu volto para o Pai, mas não vou deixá-los órfãos da inspiração celestial que há de inovar este mundo. Voltarei, sempre ao encontro de cada um de vocês, porque aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei aos que se conservarem fiéis à sementeira do bem. E a noite avançava. No templo, Caifás, o sumo sacerdote, reexaminou-se. Era o momento do culto e dos sacrifícios no templo de Jerusalém, e por isso deveria estar impecavelmente posto, já que todos os olhares se centralizariam em sua pessoa. Você vai mesmo preparar o povo? Perguntou-lhe Anás. Com toda certeza. Convém nos deixar tudo em tais condições que possamos extrair o melhor partido dos acontecimentos que sabemos ocorrerão logo mais. Vale sacrificar mais um visionário. E assim Caifás adentrou o templo, com suas longas vestes. Deteve-se em teatral silêncio, examinando o povo. Levantando um dos braços, como abençoar todos os que lá se encontravam, ergueu a voz, canalizando todas as atenções antes que se cuidassem dos rituais. Irmãos meus, clamou em alta voz, ao longo de nossos dias temos suportado em silêncio todas as dificuldades imagináveis, baixando a cabeça. E apontando o altar dos sacrifícios, enunciou: Temos sacrificado em louvor a Jeová aves e animais, para que os nossos pecados sejam resgatados. Dia após dia, tudo temos feito para que os nossos patriarcas olhem para nós e intercedam junto a Jeová. E após breve pausa, como que confessou: Esta madrugada, contudo, tive um sonho profético, com a participação dos nossos mais caros profetas. Grande silêncio e maior atenção ainda. Dizia-me uma voz, saída como que dos céus: Caifás, o povo sofre, e sofre muito. Já não basta o sacrifício dos animais. Para que o povo de Deus tenha o seu coração apacentado, é conveniente que morra um homem para a salvação do povo. Houve um burburinho entre os crentes. A morte de um homem? Cochichavam alguns. Caifás, ouvindo aquelas reações, e antes que elas crescessem, tomou o lugar de alguém que muito se condoía, informando: São muitos os falsos profetas entre o povo. Se queremos, pois, nos libertar e tomar as rédeas de nosso próprio destino, aceitemos que o sacrifício de um será o benefício de todos. Judas chegou um pouco atrasado ao templo. Sem ter ouvido Caifás, buscou as partes reservadas do templo, movimentando-se ali com a desenvoltura de alguém que se familiarizava com as pessoas e as coisas só reservadas aos íntimos de Caifás e de Anás. Chegou-se, portanto, ao capitão da guarda. É hoje, falou assim que se isolou com o capitão. Hoje? Fitou-o o capitão admirado. Sim, devo conduzi-los ao encontro de Jesus. Continuou Judas a detalhar as ocorrências futuras. E sabendo que o Senhor estará com muitos de seus discípulos, eu denunciarei para toda a guarda com um beijo. Aquele a quem eu beijar é o homem.
O capitão da guarda ainda perguntou: se há acompanhantes juntos a esse tal de Jesus, convém que levemos uma guarda bem armada e lanternas e tochas. Não nos convém sermos surpreendidos na calada da noite. Judas sorriu irônico. Você deve conhecer a sua arte, respondeu Judas ao capitão da guarda. Sei onde ele estará e vou entregá-lo. Já era noite. Caifás, de tudo informado, ordenou que se desse uma escolta a Judas, e, em decorrência, os principais sacerdotes e fariseus providenciaram para que alguns outros soldados fossem acompanhá-lo. Continua no próximo vídeo. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.